No Choque de Ideias, vamos hoje falar de futebol, mais concretamente dos negócios do futebol, e tentar perceber se é ou não sustentável em Portugal uma atividade que mexe com as paixões, mas também com muitos milhões. A janela de transferências de jogadores já fechou e a Liga Portuguesa entra no top 10 europeu em termos do dinheiro movimentado, mas a uma longa distância da Liga Inglesa. Está fechado o mercado em Portugal. Entre entradas e saídas, olhamos para os saldos das transferências dos denominados três grandes. O Sporting em vendas arrecadou 42,55 milhões de euros, gastando em aquisições 53,1 milhões. Os Leões ficaram com um saldo negativo de 10,55 milhões. A maior venda do Sporting foi Fatau para o Leicester, mas as saídas de Paulinho por cerca de 8 milhões e de Coates a custo zero terão tido maior impacto esportivo. Nas entradas, destaque para os 19 milhões de euros que o clube de Alvalade gastou para trazer o ponta de lança Conrad Arder, a compra mais cara nesta liga. Quanto ao Benfica, assegurou em vendas 147,9 milhões de euros, gastou em contratações 52,5 milhões. Os encarnados terminaram o mercado de verão com um saldo positivo de 95,4 milhões. Nas saídas, os 60 milhões pagos por João Neves e os 40 por Marcos Leonardo destacam-se, mas os encarnados perderam ainda Rafa a custo zero. Olhando para entradas, Pavlidis foi o jogador mais caro, custou 18 milhões de euros. Aktürkoğlu, último reforço encarnado, chegou por 11 milhões. Já o Futebol Clube do Porto arrecadou 58,15 milhões de euros em saídas, gastou em entradas 28,6 milhões. Os Dragões chegam ao final do mercado de verão com um saldo positivo de 29,55 milhões. A maior venda dos azuis e brancos foi a Vanilson. O avançado deixou invicto a troco de 37 milhões de euros. Destaque ainda para as saídas de Pep, que terminou a carreira, e para Taremi, que partiu a custo zero. Quanto a entradas, Omar Odion foi o jogador em que o Futebol Clube do Porto mais gastou, 15 milhões de euros. A nível global, a Liga Portuguesa está entre as 10 que mais vendem e compram. É a sétima que mais exporta, com um volume de 372 milhões amealhados, e a nona que mais investe. Os clubes do primeiro escalão do futebol português gastaram 181 milhões. A Liga Inglesa está no topo das contas. Na Premier, ao todo, foram gastos 2,3 mil milhões de euros em contratações. Em vendas, os clubes ingleses arrecadaram 1,61 mil milhões de euros. E vamos então ao Choque de Ideias com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais, espero que tenham tido umas ótimas férias. Pedro Brinca, aliás, o futebol português enquanto negócio é uma atividade sustentável? Eu acho que claramente que sim. Eu acho que o futebol muitas vezes é maltratado, no sentido que eu dificilmente consigo pensar noutra área da sociedade portuguesa em que Portugal se destaque de forma tão consistente no tempo e a níveis tão elevados como o futebol. Nós temos em Portugal clubes, aqui, pronto, um certo enviesamento, sou benfiquista, acho que é normal, se calhar, pensar um bocadinho mais no Benfica, mas o Benfica, por exemplo, é o clube do mundo que mais receitas tem gerado em termos de venda de jogadores. Se nós olharmos, por exemplo, e hoje saíram números interessantes divulgados pela FIFA, aquilo que nós vemos é que Portugal foi a quarta liga do mundo que mais receitas realizou em termos de venda de jogadores. Agora, se nós olharmos para o saldo entre compras e vendas, quer dizer, das top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, top 8 ligas europeias, Portugal ficou em segundo. Portugal teve um ganho líquido em termos de transferências de jogadores que foram vendidos para fora de Portugal, vis-à-vis aqueles que comprou, de 243 milhões de euros, um saldo positivo, não é? A Inglaterra realmente vendeu muito, fez 1,25 mil milhões de euros de receitas, mas gastou 1,69 mil milhões em compras. Nesse ponto de vista, a sustentabilidade acho que é óbvia. Se nós olharmos para os capitais próprios deixados dos principais clubes em Portugal, apenas o Porto está em terreno negativo de acordo com o relatório de contas 22-23, creio que de menos 8,5 milhões de euros. Mas quer dizer, todos os balanços destas SADs estão grosseiramente subavaliados. Porquê? Quer dizer, o Diogo Costa, não é? Guarda-redes do Porto, para quem... Guarda-redes do Porto, para quem não está tão dentro destas futebolistas. Quer dizer, o Diogo Costa está no balanço do Porto com o valor de zero, porque é um jogador da formação.
Quer dizer, nós percebemos perfeitamente que o Diogo Costa dificilmente seria vendido por um valor inferior a 30 ou 40 milhões de euros. Só isso já poria a SAD do Porto em terreno largamente positivo. O Benfica, no último relatório de contas, tinha capitais próprios positivos de 131 milhões de euros, o Sporting 67 milhões de euros. Quer dizer, se vender o avançado sueco da moda, o Gyökeres, e ficasse apenas com essa receita, quer dizer, isto de 67 milhões iam para o triplo, não é? Quer dizer, ou seja, parece-me claramente... Não há um problema do ponto de vista da sustentabilidade do negócio, não? Eu creio que existem problemas no futebol português, como em qualquer atividade. Acho que o futebol português podia ser ainda melhor do que aquilo que é. Acho que existe um conjunto sistemático de escândalos, de alcavalas, de polémicas, de problemas à volta do futebol português, mas a minha opinião geral é que realmente, dentro daquilo que é a sociedade portuguesa, o futebol português é um excelente exemplo daquilo que o país é capaz de conseguir, talvez, se não, o melhor. Ricardo Paz Medes, sem ser um apaixonado pelo fenómeno do futebol, como é que olha para este negócio? É, de facto, um bom exemplo para a economia do país, como diz o Pedro Brinca? Eu tenho de corrigi-lo, Rui, porque eu sou apaixonado pelo futebol. Eu, em miúdo, jogava futebol, como grande parte dos miúdos. Queria ser jogador de futebol, queria ser treinador de futebol depois de me reformar de jogador. Portanto, tinha uma paixão muito grande de futebol, que ainda tenho. Continuo a gostar muito de ver futebol. Mas há muitos anos que perdi a paciência para aspectos do futebol que me interessam um pouco. Quer dizer, os clubismos, o tempo que se gasta a discutir coisas completamente absurdas, o aproveitamento político que se faz em torno do futebol e, portanto, acho que o futebol se foi tornando em algo que está muito para além da paixão do jogo e, portanto, é possível ser apaixonado pelo futebol e não ligar absolutamente nada às polémicas que se discutem nos programas da noite que concorrem, por vezes, inclusive com o nosso horário. Com o nosso horário. Dito isto, deixe-me só voltar um bocadinho antes à questão da sustentabilidade do futebol, porque eu percebendo um centésimo disto do que o Pedro percebe, porque o Pedro foi futebolista a sério, ao contrário de mim. O Pedro é verdadeiramente apaixonado por todo o mundo do futebol e escreve e trabalha profissionalmente sobre futebol, coisa que eu não faço e, portanto, usando assim uma metáfora mesmo muito rasca, estou a jogar fora de casa. Não é? Parece-me adequada. Neste debate. Dito isto, eu consigo perceber, pelo que leio sobre o tema, que as preocupações com a sustentabilidade do negócio do futebol têm a ver com o facto de, em Portugal, os clubes dependerem muitíssimo mais do que noutros países do negócio de compra e venda de jogadores. Enquanto em grandes potências do futebol, Alemanha, Inglaterra em primeiro lugar, França, Itália, Espanha, os clubes têm uma parte muito importante das suas receitas em coisas tipo publicidade, direitos televisivos, merchandising, até as receitas de bilheteira dos jogos, entre outras fontes de receitas. Essas fontes de receitas alternativas em Portugal têm um peso muito mais pequeno e, de facto, a principal fonte de receitas, não é maioritária, mas é a principal, é compra e venda de jogadores, que tem aqui duas dimensões. Uma é vender jogadores que os clubes formam, e, portanto, tem um custo relativamente muito reduzido, não é relativamente, é muito reduzido, eu não diria que é custo zero, mas é um custo muito reduzido, mas não menos importante para alguns clubes é o negócio de compra e venda, que é comprar barato e vender caro, que é um negócio que em Portugal se faz em todas as áreas da atividade económica desde há séculos. Não é? Eu comprar e vender é ser comerciantes. Sendo que há aqui alguma arte neste comércio de comprar barato e vender caro, é um negócio de risco, porque significa que às vezes está-se a gastar muito dinheiro com os jogadores que depois não se vai conseguir vender pelo mesmo preço, mas muitas vezes acontece o contrário, que é efetivamente receber-se muitíssimo mais dinheiro do que aquele que se deu pelos jogadores. Inclusive, esse modelo, assim, enquanto numa lógica económica, não choca. Não é uma questão de não me chocar, eu acho que é muito difícil, pelo pouco que percebo do negócio, eu acho que é muitíssimo difícil um país como Portugal poder aspirar a ter um modelo radicalmente diferente. Eu acho que, dada a dimensão da economia portuguesa, seja em número de pessoas, seja em poder de compra da população,
é muito difícil nós podermos esperar que de repente se reúnam as condições para que os clubes portugueses tenham o mesmo modelo de negócio que os clubes... E consigam reter esse talento de forma mais permanente. Não é só uma questão de reter talento, é uma questão de conseguirem obter outras fontes de receitas. Acho que é muito difícil. Era preciso nós termos dimensões de mercado que não temos, e aquilo que me parece ter acontecido em Portugal é que o negócio, a indústria do futebol em Portugal se especializou num segmento da atividade económica do futebol onde tem sido relativamente bem sucedido. Formação de novos jogadores e o papel dos olheiros. A parte da formação dos jogadores, a sustentabilidade do negócio é a sustentabilidade de qualquer atividade económica que se baseie na formação de pessoas. Existe qualidade. E o futebol, e tanto quanto eu percebo, independentemente dos problemas imensos que existem, há alguns de natureza criminal, mas não é só em Portugal, é em outros países também. Já lá vamos. Em Portugal parece haver muitas reservas de grande capacidade de profissionalismo, inclusive, seja no negócio da formação de pessoas, neste caso de desportistas profissionais, seja no negócio de identificar grandes potencialidades para o futuro. Pedro Brinca partilha deste ponto de vista do Ricardo Paes Neto, que é normal que o futebol português viva em larga escala ou sobreviva em larga escala à conta da formação de jogadores, contratação de jogadores, formação e venda? Portugal tem claramente um futebol, um nível de futebol e uma projeção internacional claramente acima daquilo que é a realidade socioeconómica do país e o tamanho do mercado. Não é? O Ricardo percebe bem mais disto que aquilo que diz. E a razão é essa, é que nós somos 10 milhões de ovos pobrezinhos, raquíticos, mas em 3 cestas. Portugal tem uma característica única comparada com o resto da Europa. É que Portugal, de facto, tem 94,5% dos adeptos em 3 clubes. E é essa concentração que muitas vezes apontam como a raiz do mal do futebol português. Eu acho que é precisamente o contrário. A razão pela qual nós temos a projeção europeia que temos é porque temos este nível de concentração que permite um país com 10 milhões de habitantes, com pouco poder de compra, ter 3 clubes de classe média alta europeia. É precisamente isso que nos permite ter essa visibilidade europeia muito acima do que outros países com o mesmo tamanho de mercado em termos de cabeças, como a Bélgica, tem 11 milhões de habitantes, com muito mais poder de compra, que geram muito menos receita do que gera os clubes em Portugal. E tem muito menos predominância europeia, tem uma performance europeia muito abaixo daquilo que é a performance dos clubes portugueses. Mesmo a Holanda, com 17 milhões de habitantes, nos últimos 24 anos, ficou quase sempre atrás de Portugal no ranking da UEFA. Nos últimos 24 anos, deve ter ficado para aí 20 vezes atrás de Portugal, ou 18 vezes atrás de Portugal. E é um país com 17 milhões de habitantes, com uma enormíssima tradição de futebol, com muito maior poder de compra, mas com um mercado muito mais segmentado, em que os adeptos estão muito mais espalhados pelos diferentes clubes. Se Portugal tivesse a mesma fragmentação de adeptos por clube que tem a Holanda ou que tem a Inglaterra, por exemplo, quer dizer, Portugal era um clube, Portugal era um país em que teríamos 18 Vitórias de Setúbal ou Vitórias de Guimarães ou Vitórias Sport Clube, para ninguém se chatear comigo lá em Guimarães. Por isso, aquilo que muitos apontam como a raiz do mal, esta excessiva concentração nos 3 grandes, para mim, parece-me que é precisamente a raiz do sucesso que Portugal tem tido na competitividade internacional e levar o futebol português além fronteiras. Tem que acelerar-se. Só para terminar. Sim. Portugal, os clubes portugueses fazem sistematicamente vendas milionárias porque essa concentração permite os clubes chegarem mais longe e depois atingirem fases avançadas das principais competições europeias, onde dão palco a estes jogadores que conseguem, e bem, formar como poucos países no mundo formam, e contratar também contratações cirúrgicas de jogadores com potencial, mas que ainda não estão naquele ponto que podem ir para as principais equipas europeias. E por isso é que vemos aqui as contas que falámos ao princípio, e por isso é que vemos as vendas milionárias sistematicamente dos clubes portugueses, que são os melhores do mundo a fazer isto. Aumentar receitas, como é que isso pode ser feito? A questão da centralização dos direitos televisivos, Pedro, pode ser a principal solução? Eu acho que não.
Eu acho que E peço brevidade agora nas vossas respostas, porque já não temos muito Fizeste tempo. uma pergunta mais difícil de todas, Sim, eu sei. mas muito rapidamente. Muito rapidamente. A centralização, o ganho da centralização é a ideia de que, ao centralizar, nós ganhamos poder de mercado sobre a quem vamos vender e então geramos mais receita. Na minha opinião, esse ganho de receita é residual. Na minha opinião, a receita está praticamente maximizada em Portugal. Se compararmos, isto são números pré-pandemia, mas se compararmos com a Liga Inglesa, com a Alemã e com a Espanhola, Portugal cobra para ver futebol neste momento os jogos do campeonato 3,2 vezes, 2,6 vezes e 4,6 vezes mais do que estas três ligas, quando comparamos em percentagem do salário médio português, ou seja, o português médio já faz um esforço muito acima da generalidade dos outros países para ver futebol, sem haver aumento de receitas. Há um problema com a centralização. É que, se não são os clubes a negociar, e é a Liga depois tem que descobrir como é que divide o dinheiro. E aqui é que está o busilis. Há esta ideia que o mal em Portugal, mais uma vez, é termos o dinheiro todo concentrado nos três grandes. E, de facto, os três grandes ficam com 73,5% das receitas dos direitos televisivos. Mas, quer dizer, representam 94,5% dos adeptos. Mas pronto, ou seja, só por aqui já há redistribuição. O que é certo é que se nós diminuirmos o hiato que existe entre a equipa que recebe mais direitos televisivos em Portugal e a que recebe menos, sem aumentar receitas televisivas, só há uma maneira. É tirar aos grandes para dar aos pequenos. Nós vamos ter, por exemplo, clubes como o Moreirense, uma freguesia com 5 mil habitantes, vão receber 3 a 6 vezes mais daquilo que recebem hoje. Quer dizer, e aqui estamos a falar de 6, 7, 8 milhões de euros, que daria para pagar a cada habitante da freguesia 2 semanas de férias nas Caribas com tudo pago. Esta é a realidade do país. As pessoas não têm noção. Portugal tem clubes de freguesias com 5 mil habitantes. Certo. A Baviera tem 2 ou 3 clubes na Bundesliga e tem mais população que Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, 18 clubes. E estão à espera, quer dizer, que Portugal tenha 18 clubes de nível como o Benfica, ou o Sporting ou o Porto. Quer dizer, isso não existe. Não é possível. Não é possível. Ricardo, como é que olha para a questão dos direitos televisivos? Eu percebo muito pouco sobre o assunto. Eu só percebo a parte teórica da coisa, que me diz que a concentração dos direitos televisivos, ou seja, em vez de ser cada clube a negociar com um canal de televisão os direitos de transmissão dos jogos, juntarem-se todos e negociarem em pacote, isso dá poder de negociá-lo aos clubes. E a expectativa é isto, vai aumentar as receitas dos clubes. A visão do Pedro e de outras pessoas é que o impacto comercial disto não vai ser muito significativo, inclusive é porque importa saber qual é o nível de concentração negocial do outro lado. E, portanto, se do outro lado tiver um monopólio a negociar, a alteração não vai ser substancial, vai haver alguma, mas não vai ser tão grande quanto alguns imaginam. Agora, eu acho que em geral há uma expectativa, é aquilo que eu sinto quando ouço estas pessoas que falam muito sobre futebol e sobre o negócio de futebol e expectativas para Portugal, sinto sempre que há uma ideia de que Portugal pode vir a ser uma grande potência económica do futebol. E eu acho que não pode. Não pode, com o pouco sei, acho que não pode. Acho que há formas de diversificar fontes de receitas, seguramente, que são conhecidas, que passam por coisas tipo tentar explorar melhor os mercados emergentes, são as resmas dos chineses do Paulo Futo, não é? Os charters. Os charters, exato, não é resmas, eram charters de chineses. Mas os mercados, efetivamente, há potencial para ir buscar mais receitas e ter uma abordagem mais profissional de internacionalização do futebol português, passa por utilizar ainda melhor as infraestruturas, os estádios com concertos e outro tipo de iniciativas, passa por tirar mais partido da economia digital, recorrer ao streaming. Há sempre oportunidades de melhorar, diversificar as fontes de receitas. Agora, nós temos de perceber qual é a realidade que vivemos, e a realidade que vivemos é temos um mercado interno que é pequeno, com poder de compra pequeno, e mesmo que pensemos na lusofonia o que conta verdadeiramente é o Brasil, onde o futebol português não é relevante. Não é relevante. E os outros países têm um poder de compra relativamente limitado. Portanto, eu ouço muitas vezes esta ideia de que temos de baixar os impostos para a atividade futebolística, porque se paga impostos demasiado grandes em Portugal no futebol, comparando com as outras ligas, como se isso fosse decisivo para transformar Portugal num dos Big Five. E não é decisivo. E, portanto, eu acho que o futebol é um negócio
que, sendo importante, não é tão importante diretamente, é importante muito mais indiretamente, pelo turismo, pela visibilidade do país. O impacto direto do ponto de vista económico não é muito significativo e eu acho que importa valorizar o bom trabalho que se faz, mas não importa, nós já damos demasiada importância ao futebol, àquilo que ele merece, francamente. Queria ouvi-los nos minutos que nos restam ainda sobre esta questão que me parece fundamental. Boa parte dos pequenos clubes em Portugal já são detidos por investidores. Por um lado, quem controla estes investimentos? Pergunta 1. Pergunta 2. Os 3 grandes de que o Pedro falava vão conseguir sobreviver enquanto clubes? Pergunta 3. Isto, no fundo, está tudo relacionado. Como é que o Estado controla nesta atividade fenómenos como a lavagem de dinheiro ou a pura e simples fuga ao fisco? Bem, em primeiro lugar, vamos lá ver, existem poucos setores mais escrutinados, não é, do que o futebol. Nós temos 3 jornais desportivos diários, pelo menos, a seguir dia a dia tudo E, no isso. entanto, o futebol é uma das áreas com maiores problemas de lavagem de dinheiro a nível internacional. E é isso que eu iria dizer. E mesmo assim, o Benfica conseguiu cometer a proeza de comprar um pasteleiro ao Paraguai por 2,8 milhões de euros. Mesmo com esse escrutínio, ok? Pronto. Uma das coisas boas do anterior governo PS, eu vou falar bem do PS e do anterior governo... Eu não sei porque é que apontaste para mim quando falaste nisso. Não, pronto. Era precisamente um pacote anticorrupção que estava a ser preparado, com um aumento do nível de exigência daquilo que são a prestação de contas ao nível do que é o património individual dos dirigentes associativos, da criação de uma unidade especial dentro da polícia de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, ao tráfico humano, porque também é uma realidade que nos grandes clubes não se vê, mas quando começamos a descer aqui para as divisões mais baixas também é um problema bastante real, mas que com a queda do governo e com a mudança política parece-me que ficou um bocadinho para trás. E agora é aquilo que eu volto como comecei, que é, se o Benfica, que é o Benfica em termos de atenção mediática, conseguiu comprar um pasteleiro ao Paraguai por 2,8 milhões de euros... Não tenho certeza que alguém saiba de que é que o Pedro está a falar. É um jogador que, obviamente, foi comprado, que se suspeita que não sejam pelas razões desportivas, porque o jogador, depois de sair do Benfica, reformou-se aos 24 ou 25 anos, já não me lembro. Pronto, é óbvio que aquilo foi uma transação um bocadinho estranha, para dizer o mínimo. Aliás, o próprio relatório, se não estou em erro, da UI, que fizeram da auditoria às transferências do Benfica, às famosas transferências que estavam sob a alçada da Polícia Judiciária, revelou um espanto e uma estranheza com várias delas, não é? Pronto. Mas se isto acontece, se isto é possível num clube grande como o Benfica, ou eventualmente poderia ter acontecido com o Sporting ou com o Porto, imagine-se num pequeno clube do meio ao fim da tabela que não tem qualquer tipo de atenção mediática. Por isso, obviamente, que com a centralização e com a distribuição de verbas para clubes mais pequenos, naturalmente que este escrutínio vai ter que ser muito mais profissional. Mas ele é feito neste momento e ele existe, ou seja... O futebol é uma atividade de risco do seu ponto de vista? Achados, hoje em dia, houve um salto quântico, se quisermos pôr assim, com a introdução das sociedades anónimas desportivas e com as exigências de prestação de contas que as sociedades comerciais estão obrigadas. E principalmente é que são cotadas em bolsa de valores, como é o caso do Benfica, como é o caso do Porto, como é o caso do Sporting. Não é? Essa necessidade de prestação de contas, certificação das contas, o Benfica começa a negociar com o Schmidt a saída e tem que informar a CMVM. Claro que isto é a realidade dos 3 grandes. Não é a realidade da maior parte dos outros clubes. Mesmo assim, tivemos todos os problemas que sabemos e por isso também é que eu acho que, e bem, havia este pacote que estava a ser preparado e que trazia um conjunto de boas ideias bastante importantes. Por isso, na minha opinião, a resposta que eu tenho para dar é que sim, é importante ter em linha de conta esses problemas e é importante que este pacote, se calhar, fosse reavivado. Tu fizeste-me 2 perguntas rapidamente. Uma delas é só se os 3 grandes vão conseguir manter-se como clubes. E tem mesmo que ser rápida a resposta. Eu gostava que sim. Tenho medo que não, porque tipicamente quem ganha o campeonato são os 3 grandes, não é? Uma vez ganhou o Boa Vista e o Tabelenenses, em quase mais de 100 anos de campeonato. Se os 3 forem excelentemente bem geridos, mesmo assim, só há um que é campeão. E o problema disto, muitas vezes, é que depois há um certo populismo dentro dos clubes que perdem, mesmo que sejam bem geridos, que os tornam vulneráveis a ganhar a qualquer custo. E não me espanta que que esteja a fazer uma travessia no deserto se caia à tentação de ceder a maioria do capital e depois os outros vão atrás. Para já, por exemplo, em alguns clubes, no Benfica, por exemplo, que é o que eu conheço melhor, isso do ponto de vista dos estatutos não é permitido. Teria que haver uma Assembleia Geral, teria que alterar os estatutos. Esta nova proposta de estatutos reforça ainda, blinda ainda mais essa questão. Não me parece que em Portugal seja possível. Mas, para terminar... Sim. Não existe maneira mais barata para um investidor de entrar na Champions. A Champions é uma marca fortíssima
E comprar um clube em Portugal para entrar na Champions é muito mais barato do que comprar um clube em Inglaterra, na Alemanha ou Ricardo, numa das Big Five. controle dos investimentos feitos no futebol, controle de lavagem de dinheiro, de fuga ao fisco, existe? Olha, a Europol, que é uma entidade mais próxima, se calhar, da Polícia Judiciária a nível europeu, um bocadinho puxada esta comparação, mas enfim, uma entidade policial ao nível de investigação a nível da União Europeia, há meia dúzia de anos, estamos a falar de 2017, 2018, fez um relatório em que apontava o futebol como uma das principais áreas propensas à lavagem de dinheiro. E não é difícil perceber porque o futebol envolve muitos volumes, quantias muito elevadas de dinheiro, transferências internacionais, inclusive entre jurisdições que não têm as mesmas regras, que não têm a mesma regulação. Envolve uma coisa muito importante que é valores de transação que são muito subjetivos. Qual é o valor de um jogador, ou quanto é que vale o patrocínio a uma equipa? É extremamente subjetivo. Envolve sempre regulações de países diferentes. Tudo isto e mais algumas coisas tornam o futebol uma área muito propensa a estes problemas. A União Europeia, em 18 e 19, aprovou um pacote anti-lavagem de dinheiro, onde o futebol era uma das grandes preocupações, apresentava várias medidas, nomeadamente aumentos de exigência de transparência, due diligence, ou seja, garantir que se conhece quem é que são os envolvidos e se são pessoas que são credíveis, se não são credíveis, aumentar as responsabilidades das instituições financeiras na transparência. Portanto, tudo isto são medidas que podem ser tomadas. Agora, devemos ter consciência que não só o futebol continua muito vulnerável a isto, mas mais uma coisa. No dia em que os grandes clubes portugueses se abrirem ao capital de investidores estrangeiros, não é só a alma do futebol que vai receber mais uma machadada. É também os riscos deste tipo de problemas aumentarem, porque eles aconteceram mesmo em clubes muito grandes. O Palermo, o Dinamo de Zagreb, o próprio Manchester United. Nós tivemos vários clubes a nível internacional que já passaram por problemas muito graves devido ao fim dos clubes e a transformação em empresas. E, portanto, felizmente que Sporting, Benfica e Porto ainda não foram por aí. Eu gostaria muito que, apesar de tudo, não fossem, porque ainda vou gostando de ver os jogos. Ricardo Paz Mamed, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e este Choque de Ideias disponível também em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.